25,4% de todo o plástico produzido no mundo é plástico para construção civil, ele vai para a construção civil. A gente está aqui dentro de um depósito de material de construções para falar do PVC. Essa conexão que você está vendo aqui é feita com PVC rígido. Olha aqui quantos tubos, né, perfis, tá vendo? Esses perfis de canaleta, ó, canaleta. Então, eletrodutos, fios e cabos, né? Hoje o PVC tem um uso muito grande quando a gente fala para a linha de material de construção. E nós estamos falando de material de 15 até 100 anos. Pra você ter uma ideia, a média do uso de PVC, como esses conduítes que está aqui, ó, que vai na parede, que passa fios e cabos, tá vendo? Ou mesmo os fios que você está vendo aqui, ó. Uma série de fios, tá vendo? Que se usa, né, nas nossas casas, ou fios de alta tensão. Tudo isso, muita coisa vai PVC. E quando a gente fala do tempo de vida média do PVC, nós estamos falando de tempo de vida médio de 60 anos. O ciclo de vida do PVC é muito grande. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio da série patrocinada pela Abimac, SESC-MAIP. O item que se fabrica muito de PVC, talvez você tenha aí na sua casa dia a dia, são portas sanfonadas, tá vendo? Inclusive o PVC você consegue pôr esse revestimento nele aqui, ó. Olha como fica bonito. E essas portas aqui são feitas de PVC rígido. Essa aqui é cerâmica, mas o que você está vendo aqui atrás de mim é uma telha de PVC. E a vantagem dela é que além de não quebrar para até a obra, o PVC ele é muito resistente. Então, para você que está fazendo reformas, por exemplo, você vai reformar uma casa, é muito mais barato você usar uma telha de PVC, porque ela aguenta muito mais, ela acaba ficando muito mais barato para você reformar uma obra do que você acabar usando a telha de barro. Por incrível que pareça, a telha de barro acaba saindo mais barata individualmente, mas na obra final é mais fácil você usar a telha de PVC. A resina de PVC ela é a terceira resina mais utilizada no mundo. Por quê? Porque o PVC ele é um material muito versátil, né? A gente consegue fazer muitas coisas com PVC. Aqui a gente tem algumas aplicações, né, que eu pus aqui na mesa para você conhecer um pouquinho mais desse polímero tão incrível, né? O policloreto de vinila, o PVC. Se você quer entender um pouquinho mais ainda sobre PVC, no segundo vídeo dessa série, corre lá da série Plastificando, eu falei um pouco de como surgiu o PVC, né, e o que é os plásticos, eu te convido para ir lá ver. Mas a gente quer entrar um pouquinho para falar um pouquinho para que você conheça o PVC propriamente dito. Diferente de outras resinas, né, a maioria das resinas, elas saem assim da petroquímica, tá vendo? O material já granulado, ó, como eu já mostrei para vocês, tá vendo? São pellets, ó, material granuladinho, bonitinho. Ele sai assim, lá da petroquímica, como o polietileno, como o polipropileno, ele sai dessa maneira, mas a resina de PVC não. Aqui, ó, ela sai dessa maneira, ela sai como um pó, ó, tá vendo? Um pó bem fininho, que até gruda no nosso dedo, percebe? Ele é um pó bem fino e ela sai dessa maneira. Tem algumas durezas, né? A gente fala que o PVC ele é medido em algumas durezas. Então, determinado tipo de dureza, valor K65, valor K61, valor K57, valor K70. Dependendo do valor cada resina, você serve para fazer um tipo de material. Mas quando eu falei para você que a resina de PVC ela é muito versátil, por quê? Porque a gente consegue fazer materiais extremamente moles. Olha isso aqui, isso é PVC. Tá vendo? Materiais extremamente moles ou materiais extremamente rígidos, ó. Material bem duro, como essas canaletas, como tubo de PVC, como telha de PVC. Então, o PVC ele tem um range de dureza muito grande. Porém, se eu pegar essa resina do jeito que ela sai da petroquímica dessa maneira e colocar no equipamento, colocar na máquina, ela vai queimar. Por isso que a gente tem que colocar, no caso da resina de PVC, ela precisa de um outro processo. Ela sai da petroquímica e ela precisa ir para um outro processo, que é o processo de transformação. Ela normalmente vai para um transformador. São fabricantes de compostos de PVC que pega essa resina, pega os aditivos e coloca nesse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse equipamento ele faz a batida. Imagina um misturadorzão grande, né? Uma batedeira grande, um liquidificador grandão com uma hélice dentro, ele vai batendo e vai homogeneizando a resina de PVC com os aditivos de PVC, tá? Se eu pegar só a resina do jeito que você está aqui e colocar aditivos, né? Aliás, se eu não colocar nada e colocar isso aqui na máquina, ele vai queimar, vai virar uma borra preta. O PVC tem essa característica, ele queima com muita facilidade. Por quê? Porque o PVC,
Uma das características dele é que ele não é só proveniente da nafta, como todo mundo, como a maioria dos outros polímeros, né? Ele tem 57% desse material do PVC é feito de cloro, sal marinho. Então você pega o sal, né, do oceano, sal marinho, e você passa por um processo de industrialização e você tira o cloro. E o cloro é a base, 57% do PVC é a base de cloro. Então por isso que ele, da maneira como ele está, se eu simplesmente aditivar ele e colocar na máquina, ele vai ficar um PVC rígido. Ele vai sair um PVC duro. Agora, quando eu coloco plastificante, que é um óleo semelhante a esse aqui, tá vendo? Se eu colocar um plastificante misturado na resina, eu misturar plastificante com a resina, isso aqui é uma resina de suspensão. A gente tem dois tipos básicos de resina, tá? A resina de suspensão, falando no caso do PVC, e a resina de emulsão. A resina de emulsão, quando eu coloco o plastificante nela, ela vira uma pasta. E ela serve para fazer aqueles brinquedos, cabeça de boneca, brinquedos infláveis, porque ela passa por alguns outros tipos de processamento. Mas a resina mais utilizada de PVC no mundo é a resina de suspensão, que é essa que eu tenho aqui. Quando eu coloco o plastificante nela, eu vou plastificar essa resina e aí eu vou deixar com que ela fique mais maleável, né? Os plastificantes, eles são a base de diversos tipos de componentes químicos, mas os mais famosos no passado eram os tais DOPs, DIBPs, os dioctilfitalatos, por exemplo, que são materiais que têm fitalatos. Aí você fala, ah, Júnior, já ouvi essa história do fitalato. O fitalato não é aquele negócio que dá câncer, que todo mundo fala que a gente não pode usar, né, embalagens assim como filmes, porque ela é cancerígena, justamente por causa desse óleo aqui do fitalato? Pois bem, isso eu vou te explicar na sequência desse vídeo. Então, é o fitalato que acaba amolecendo, né? É o plastificante que acaba amolecendo aquela resina que eu te mostrei. E aí você consegue fazer materiais flexíveis como esse filme de PVC, como mangueiras, tá vendo? Mangueiras hospitalares. Ó, tudo isso aqui que você tá vendo são mangueiras hospitalares, ó. Tudo isso para catéteres, respiradores, tantas coisas, né? Aí você pode dizer assim, Júnior, mas como então que o pessoal fala que o plastificante é tóxico, né? Que o fitalato ele é prejudicial à saúde? Lógico, se eu pegar o plastificante puro, o fitalato puro, e a gente fazer teste com eles, a quantidade dele é tão grande, né, quando você faz algum teste, geralmente faz em laboratório, né, com animais, a quantidade do fitalato depositado diretamente, ela pode ser tão grande que pode sim desenvolver algum tipo de característico, algum tipo de doença, né, no hospedeiro onde ele está sendo aplicado. Porém, nenhum produto é aplicado assim diretamente, né? Você põe isso aqui numa formulação e tudo segue padrões. Então você não chega a fazer um filme desse aqui que é plastificado assim por causa do plastificante, né? Tem essa maleabilidade aqui por causa do plastificante e liberar de qualquer maneira. Tudo isso passa por certificações, passa por normatizações, principalmente da Anvisa. E existe uma lista positiva da Anvisa, a RDC 56/2012. Essa lista positiva, ela fala assim sobre os fitalatos, né? Está lá quanto você pode ter de migração do polímero, do plástico, para o alimento. Então você vai embalar aqui seu alimento e essa lista positiva diz quanto pode ter migração. Essa migração ela é calculada e já calculada há muitos anos e é extremamente seguro, né? Índices de migração, é assim que as listas positivas são fabricadas. Mesma maneira de eu ter um tubo, né, um catéter que vai dentro de uma pessoa, por exemplo, como uma sonda dessa aqui, né, ou um tubo que vai passar soro, alguma coisa assim, ela também precisa estar dentro das normatizações. Mesmo tendo lista positiva e sendo muito seguro para o uso, né, tem muita gente que fala besteira na internet, mas sendo muito seguro para o uso, o PVC já é usado para bolsas de sangue, para catéteres, como mostrei, já há muitos anos, é um material muito consolidado. Imagina, toda a bolsa de sangue do planeta é feita em PVC. Será que a gente está falando então de um material tóxico? Será que assim, a bolsa de sangue, ela aqui eu não posso pôr alimento nenhum, mas na bolsa de sangue eu posso pôr sangue, né, que depois vai ser feito transfusão para outras pessoas. No caso desse material que eu estou na mão, isso aqui já não é um plastificante convencional desses DIBPs, da parte dos fitalatos. Esse aqui é o DOTP. Esse plastificante é o que a indústria tem usado atualmente e ele não tem fitalato, tá? Inclusive,
isso é uma exigência, né, que por causa dessa questão de embalagem de alimento, em contato com alimentos, tal, ter fitalatos, a indústria vem trabalhando, a indústria do plástico vem trabalhando como um todo, para a gente fazer essa mudança, né, essa alteração. E a gente tem uma série de óleos vegetais, inclusive hoje também, que são isentos de fitalato. Então não acredite em tudo que você fala, que você ouve falar aí na internet, porque o PVC sim, ele é um produto extraordinário e é um produto muito, muito seguro. Além de todos os processamentos que vocês já têm visto aqui nesta série, o PVC ele é tão versátil que ele também é processado pelo processo de rotomoldagem, que a gente faz cabeça de boneca ou essas bolinhas como eu falei aqui, além do processo de extrusão, além do processo de injeção, processo de termoformagem também, né? Você ainda utiliza muito pote de bala, muitos tipos de material fazendo termoformagem. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho também do processamento do PVC em sopro. Olha que bacana que é. Outra característica muito legal do PVC é isso aqui, ó. Quando você coloca fogo no PVC e você mantém a chama, olha lá, ó, ele propaga a chama. Você tira o fogo, ele extingue a chama. Você coloca o fogo de novo, olha lá, ele pega fogo. Você tira o fogo, ele apaga o fogo. Por quê? Porque aqui está soltando gás clorídrico. Lembra que eu falei para você que o PVC, 57% dele é cloro? Por isso que ele é muito utilizado na construção civil. Se fosse um outro plástico convencional, você ia pôr fogo, ele ia pegar fogo por inteiro. Mas o PVC tem essa capacidade, que é natural dele, de ter a chama autoextinguível. Por isso que a gente usa isso em forros, por isso que a gente usa isso em telhas, em portas, e em fios e cabos, principalmente em conduítes. Por quê? Porque se a chama está presente, ele vai pegar fogo, mas se você retira a chama, ele é autoextinguível. Essa característica do PVC, ela também é fantástica e faz com que ele esteja muito presente na construção civil. Agora a gente está numa fábrica aqui em São Caetano, que produz tubos e mangueiras especiais, para mostrar um pouquinho de como é feito. Aqui a gente está com um tubinho que vai para a área odontológica, sendo fabricado numa área odontológica em PVC. Lembra que eu mostrei para vocês lá no estúdio a resina, o plastificante? Aqui nós temos um PVC flexível, né? Então você pega a resina composta, as fábricas de transformação como essa, ela já recebe o granulado pronto, né? Essa matéria-prima pronta. Então o PVC já chega aqui na dureza especificada, porque conforme a quantidade de plastificante que você coloca, você tira uma dureza específica. Ele é colocado no funil da máquina, né? O composto PVC. Esse material desce. Aqui a gente tem, como eu já mostrei para vocês, né, um canhão e rosca, um conjunto de canhão e rosca que está com temperatura, tá vendo? Aqui a temperatura de processamento ó, da máquina, 168 graus no cabeçote, 172 e assim por diante. Então isso aqui está com temperatura, aqui o material é derretido, ele chega no ponto de fusão, ele passa por esse cabeçote aqui que vai dar a conformidade do tubo, tá vendo? E a extrusão é sempre esse processamento quando a gente vai tirar um produto que tem essa característica retilínea, diferente da injeção, como eu já mostrei para vocês. Ele cai numa água que normalmente está fria, a gente tem algumas geladeiras, essa água está bem gelada, justamente para fazer resfriar o tubo, né? Então ele tem essa banheira aqui que ele vai sendo resfriada. Depois aqui ó, a gente tem uma impressão, tá vendo? Isso aqui é uma impressora de jato de tinta, ele vai imprimindo as características do tubo, porque essa linha médico-hospitalar, ela precisa, né, ter identificação para ter rastreabilidade, eles vão enrolando o tubo e depois, com essa bobina pronta, que está aqui, ó, ela vai para as empresas que montam, né, catéteres, para as empresas que montam as máscaras, para a linha odontológica, para fazer a montagem dos equipos. Aqui também eles fabricam, e isso eu acho isso muito legal para mostrar para vocês, tá vendo aqui são sondas, ó. Então, o PVC é feito tanta coisa, né, da área médica hospitalar, né? Isso aqui são sondas que são fabricadas em PVC, e essa sonda aqui, ó, é uma das sondas especiais que me chamou mais atenção, também feita em PVC atóxico, tá vendo? E ela tem muitas cavidades, ó. Justamente para o médico administrar essa parte da sonda e aqui ele colocar vários fios de catéter para uma série de procedimentos médicos. Então, o que a gente quer mostrar para você é que o PVC é um material muito seguro, é um material atóxico muito consagrado de muitos anos, né? Está em todas as listas positivas, então não tenha medo de embalar o teu produto, de usar PVC, porque ele está no nosso dia a dia
e ele salva milhares de pessoas todos os dias no mundo inteiro com bolsas de sangue, catéteres e tantos outros produtos. O PVC realmente é um material incrível. No próximo episódio eu quero te convidar para que a gente vai falar sobre o poliestireno, um material fantástico. Vou mostrar um pouco dele e um pouco da reciclagem dele. Até o próximo episódio.